ótica geométrica, que é a parte da física que fala de espelho, de reflexo, né? E aí, falando de ótica, a gente também pensa em satélite. Então tem um satélite, os satélites eles estão lá na atmosfera, né? E eles recebem sinais e emitem sinais. E isso tem a ver com a ótica, tem a ver com a questão das ondas, tá? E a gente também tem a questão de penumbra, de sombra do Sol em relação à Terra, tá? E quando a gente vai falar de ótica, a gente também pensa em espelho. E aí tem também a questão da razão e proporção da matemática, que dependendo da distância que eu tô, do ângulo que eu tô, enfim, eu consigo ver a imagem maior, menor, tá? Tem alguém entrando. Fez um barulhinho. Deixa eu ver. Tem alguém pra entrar. Não? Acho que alguém pediu pra entrar e não entrou. Tá. E aí, então aqui ó, a gente tem o planeta Terra e tem Vênus. A distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros, né? E aí quando a gente, o Vênus está entre a Terra e o Sol. Então quando a luz passa por esse caminho, ela não vai furar Vênus, né? Fica como se fosse um obstáculo, então a gente não consegue ver aquele pedaço. E aí quando a gente começa a ter isso, a gente tem aquela ideia de sombra, de penumbra, que é o que acontece também com o planeta Terra e com a Lua. A maneira que a gente vê o Sol também tem a ver com com o ângulo que o Sol está fazendo com o planeta Terra, na onde a gente está, né? Então, não sei se você sabe, no hemisfério norte, quando é dia, no sul é noite e vice-versa. Não, hemisfério não, ocidente e oriente. Mas o hemisfério norte e o hemisfério sul, as estações são diferentes, né? Quando é verão aqui, lá é inverno, quando é inverno lá é verão aqui. E isso acontece porque a Terra ela não fica em pé, ela é um pouco inclinada em relação ao Sol. Então, a maneira que o raio solar bate na Terra não é igual em todas as regiões. Então, com isso a gente tem uma parte que tem um Sol mais próximo, entre aspas, então com mais intensidade, que é a parte que está mais virada para o Sol, e a que está mais fraco. E isso, com o movimento de translação e com o movimento de rotação, a gente tem a noite e o dia. Tudo bem? Sim. E aí, antigamente, quando não se tinha relógio, as pessoas se orientavam mais ou menos o horário do dia. Quando o sol estava bem no meio do céu, era o sol do meio-dia. Quando o sol começava a ir para a direita, estava anoitecendo. E a esquerda nascendo. E aí, é o que eu falei, tá vendo? Aqui eu tenho o Sol no meio, tenho a Terra rodando em volta do Sol e tenho o Vênus rodando. O que acontece? Os dois rodam, mas eles não rodam juntamente. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma bicicleta e pedalar, na bicicleta tem uma engrenagem que junta a roda da frente com a roda de trás. E ela faz com que as rodas da bicicleta rodem juntos. Se a roda não rodar junto, o que acontece? A bicicleta desanda, a pessoa cai. Então, pode ser que uma roda seja maior que a outra, mas a quantidade de ciclos elas têm que estar alinhadas. Isso não acontece com o planeta Terra e o planeta Vênus. Vênus roda numa velocidade em relação ao Sol e o planeta Terra em outra. Só que em algum momento, né, do tempo, eles vão se alinhar. Então, a última vez que isso aconteceu foi em 2004 e 2012. Ou seja, que o Vênus ficou entre a Terra e o Sol. E a próxima vez que isso vai acontecer de novo, só 2117 e 2125. Por quê? Porque a velocidade de translação é diferente. Então, isso faz com que
eles não coincidam e demora muito. Você pode ver que isso aqui, o movimento que ele faz em torno do Sol é uma elipse. A da Terra é bem maior do que a de Vênus. Então, isso faz com que a velocidade e o tempo seja diferente. Tá. Aqui, é porque essa imagem aqui, tá vendo? A Terra tá passando. E aí, se Vênus está na frente da Terra, entre a Terra e o Sol, que eu te falei, a parte que tá Vênus aqui, não vai deixar o Sol passar. E é essa região aqui, tá vendo? Que tá chamando de silhueta de Vênus. É o pedaço do Sol que não vai refletir na Terra por conta que Vênus está na frente, tá? Outra coisa também é a perspectiva quando a gente olha uma imagem. Então, ela pode parecer maior ou menor de acordo com o ângulo de visão ou a distância minha com a imagem. Não sei se você já viu o pessoal brincando, por exemplo, que vai no Cristo Redentor e aí finge que está segurando, a pessoa fica na montanha e fica com a mão assim, fingindo que está segurando o Cristo Redentor na mão. Por conta da perspectiva, a distância que ela tá. Ou então a pessoa tá no deserto e tira uma foto como se ela fosse enorme. Então tudo depende do ângulo que você coloca na foto. Já viu isso que eu tô falando? Sim, já. Então, tem a ver com a perspectiva e com a proporção. E aí a gente vai falar um pouquinho de geometria do feixe de luz, né? A luz, quando ela vem, por exemplo, a Lua, ela não tem luz própria. A Lua a gente consegue ver porque ela reflete a luz do Sol. Já o Sol é uma estrela de quinta grandeza que tem luz própria. E aí os raios que saem da Lua, né, do Sol, desculpa, qualquer raio, ele pode vir de uma fonte que a gente chama de feixe divergente ou feixe convergente. Feixe divergente é quando ele espalha para todos os lados, várias direções. Então, por exemplo, o Sol seria divergente, né? Ele não direciona a luz dele para um lugar só. Ele é divergente. Agora, feixe convergente é quando toda a luz entra num lugar só. Então, por exemplo, não sei se você já viu o filme de pirâmide do Egito, que aí a pirâmide tá lá, aí ela tem um buraquinho, abre e naquela fresta entra a luz. Ali é convergente, porque só tem aquele pedaço ali para a luz passar. Então, toda a luz se concentra ali. Não é que a luz solar vai se concentrar para ali, não é isso. Mas a luz que passa está convergindo para aquele ponto, porque só tem aquele ponto. Foi? Sim. E aí, esse raio de luz a gente chama de feixe luminoso. E aí a gente tem alguns princípios, algumas afirmações, que é propagação retilínea, ou seja, a linha sempre se propaga em linha reta. Princípio da reversibilidade do raio. Ela não muda a trajetória dela, né? Então ela tem um raio, ela independe do sentido. Se o sentido for invertido, a trajetória não se altera. Então, se a luz vem com 30 graus, ela vai refletir com 30, tá? E o princípio da independência dos raios. Um raio cruza com o outro e não se mistura. Não sei se você já viu. Quando eu era pequena, eu adorava ver isso no céu. Assim, aqueles holofotes fica passando. Se eles se cruzam, eles se cortam, eles não se misturam. A mesma coisa acontece com a onda do mar. Duas ondas, quando vêm, elas não se misturam. As duas sobem, uma sobe, outra desce, mas ela não deixa de... O que eu quero dizer assim, se eu pegar água de coco e misturar com água, elas se misturam. Eu já não sei mais o que é água de coco e o que é água. Agora, se uma luz está vindo na direita e outra está vindo na esquerda, elas vão se cruzar e vão continuar. Uma indo para a direita e outra para a esquerda. Isso é a independência do raio. E reflexão. Reflexão é aquilo. A luz bate numa região com um determinado ângulo e reflete com o mesmo ângulo. Tá? Então, aí a gente tem dois tipos de reflexão. Reflexão difusa e reflexão regular. A difusa é quando a superfície ela não é regular, ou então ela tem alguma questão de absorver parte da luz ou de fazer refração.
Então a luz bateu numa superfície, ela espalha os raios em várias direções. Acho que alguém está tentando entrar de novo, ver se eu consigo pegar agora. Que faz um barulho. Camila. Oi, Camila, boa tarde. E aí ela tem essa diferença. E a reflexão regular, que é quando o feixe paralelo atinge uma superfície plana e polida. Então aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é o ângulo que ela bate na superfície e o de reflexão é o ângulo que ela rebate. Tá? E aí, para eu calcular isso, a gente tem essa linha pontilhada aqui, que é o que a gente chama de reta normal. Essa reta aqui, né? Ela divide o plano no meio. E ela faz 90 graus com o meio. E aí, o ângulo que ele bate de incidência é igual ao de reflexão. Então, se esse aqui é 30 graus, que é daqui até aqui, esse outro aqui também vai ser 30 graus, tem que ser igual. Aí uma pegadinha que às vezes acontece no exercício é dele não te dar o ângulo com a normal, ele te dá esse ângulo aqui que é o complemento. Então ele fala que esse aqui é 60, aí pergunta quanto é o de reflexão. Aí tem que lembrar que o de reflexão é junto da normal, reta normal. Tá? E aí a gente tem o que chama de raio refletido, ó. O raio veio, esse negocinho aqui parece um cabelinho, é para dizer que é um espelho plano. Então aqui dentro é a imagem e aqui fora é o objeto. Então ele veio, bateu. Aí aqui eu tenho a reta normal. Aí você vai falar, mas não tá em pé, mas tá fazendo 90 graus com o meio que é o espelho. E aí ela vai refletir com o mesmo ângulo que ela bateu. Se ela bateu com 30, ela vai rebater com 30. Tá? Se aqui bateu com 60, aqui tá normal, o ângulo de reflexão também vai ser 60. Se esse raio aqui bateu com 40, normal tá aqui, ele vai rebater também com 40. Foi? A ideia? Sim. E aí o espelho plano. O que a gente pode falar do espelho plano? Que a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Então, se eu estou a 10 metros de distância do espelho, a minha imagem vai se formar a 10 metros de distância do espelho dentro dele, na imagem. E a minha distância até a imagem vai ser 20, é o dobro. Tá? E aí aqui, ele está falando de algumas propriedades, né? O objeto emite luz em todas as direções, o raio que parte do objeto atinge a superfície no ângulo de incidência, que eu falei, rebate com o ângulo de reflexão R, que é o mesmo valor, em relação à normal. Aí aqui, por exemplo, aqui também está falando da distância. Aqui eu tenho um objeto O, que está uma distância do espelho. Essa distância é a mesma aqui dentro na imagem. E aqui é refletindo. Então aqui está pontilhado porque é a imagem dentro do espelho. E ali onde está o C é a reflexão da luz. Tudo bem? Sim. E aí a gente vai falar de campo visual. O campo visual é a região que eu consigo enxergar. Né? A gente não consegue enxergar tudo. Tanto que no carro a gente tem aquele tipo de espelho que é para poder pegar uma visão maior, que é o espelho côncavo. E aí aqui, acho que tem mais alguém querendo entrar. Não. Camila, não, falou. Camila falou. Fez um barulhinho como se alguém quisesse entrar. Então, aí aqui, ó, se esse objeto A até o espelho tem uma distância de 10 metros, então essa distância aqui dentro da imagem também é 10. E o total do objeto até a imagem vai ser 20, que é o dobro.
Se esse B aqui está uma distância de 30, dentro do espelho também vai ser 30. 30 mais 30 é 60. Tá? E aí aqui, ó, ele tá mostrando, tem um raio que vem, bate no espelho. Aqui tá normal, ângulo de reflexão. Tem um ponto aqui. Esse aqui, espelho bate, reflete com o mesmo ângulo. Então a região que eu vou conseguir enxergar são esses pontos. Agora o ponto P2 tá aqui. E esse aqui estão fora do meu campo de visão, porque o raio não atinge, então eu não consigo enxergar. Ok? E aí as imagens, elas podem ser classificadas de algumas maneiras, tá? Uma coisa, aqui tá falando, ó, aqui tem imagem de Albert Einstein, né, brincando, e aqui fala de enantiomorfia. Isso tem em química também. Quando a gente se olha no espelho, a gente se vê ao contrário, né? Então a direita vai para a esquerda vai para a direita. Então isso se chama enantiomorfia. E isso tem também aplicação em química na parte de isomeria óptica, que é quando, se eu fizesse um espelho, eu formaria outra substância. E aí a imagem, ela pode ser real, virtual ou imprópria. Vamos lá, vamos ver o que é cada um. Eu tenho um espelho, aí eu tenho um objeto aqui. Se a imagem do meu espelho se formar aqui fora, ela é chamada de real. Isso a gente usa em espelho esférico. Mas se a minha imagem se formar dentro do espelho, ela é chamada de virtual. Se a imagem se formar no infinito, quando ela vai abrindo assim, ela é imprópria, tá? E aí a imagem pode ser direita, que é quando ela tá, por exemplo, o objeto tá para cima ou a imagem tá para cima, ela é direita, ou ela é invertida, quando ela é aqui embaixo, tá? Volta. Se ela for para baixo, ela é invertida. E aí ela pode ser ampliada, ou seja, eu posso ter uma imagem aumentada, reduzida ou do mesmo tamanho. Então, no espelho, espelho plano é o mesmo tamanho. No espelho esférico, côncavo e convexo, isso vai mudar. A gente vai ver mais pra frente. Então, óptica geométrica é a matéria da física que trabalha a questão da luz e dos espelhos, né? E aí, o que acontece? A gente enxerga um certo valor, um certo limite. É igual a audição, né? A gente consegue escutar um certo limite. Acima daquilo e abaixo daquilo a gente não consegue ouvir. A mesma coisa são os nossos olhos. Tem um intervalo que a gente consegue enxergar as coisas. Então, quando o comprimento de onda é entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, a gente consegue enxergar. E aí a frequência é de 7,5 vezes 10 a 14 até 4,3 vezes 10 a 14. Esse é o intervalo de frequência que a gente consegue enxergar. E aqui a gente tem como se fosse um arco-íris. São de acordo com a frequência, é a cor que a gente vai enxergar naquela situação, tá? E aí os raios de luz, né? No caso, raio de luz são linhas que representam a direção e sentido de propagação de luz, tá? E é só para ajudar a entender, mas é a mesma ideia de feixe de luz, tá? Feixes luminosos. Então aqui, ó, isso aqui é um espelho convergente, semáforo é divergente. E no caso aqui de uma lâmpada, né, específica, ela é cilíndrica. E as fontes de luz são corpos que são capazes de emitir luz, ou por ele próprio, ou porque ele está refletindo algum.
Aí, fonte de luz primária, que tem luz própria, incandescente, é o sol, vela, lâmpada. Luminescente, emite luz de baixa temperatura, tá? Fonte secundária, ela só recebe a luz de outro corpo e reproduz. Lua, cadeira, roupa, etc. Fontes pontuais extensas, pontiformes. Tem dimensão desprezível, mas tem fontes de luz relevantes. E aí os meios físicos, ou seja, quando a luz bate, o que eu posso ter? Eu posso ter um corpo opaco, que ele recebe, mas ele não reflete a luz, no caso aqui, né? Preto, então não reflete, ele absorve toda a luz. Corpo transparente é aquele que a luz passa direto, né? Então, pensa numa janela que tem um vidro, né? Vai sofrer um pouquinho de refração, mas finge que não. Então, seria um corpo transparente. E translúcido é que deixa a luz passar parcialmente. E aí vai sofrer a refração. E aí a gente tem a velocidade da luz no vácuo, né? Então a velocidade é a distância dividida pelo tempo, e a gente tem que um ano-luz é 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, tá? Então, isso em relação a um ano terrestre. Tá, os princípios da óptica geométrica. Já tinha falado, o princípio da propagação de luz, independência, reversibilidade. E aí a gente tem alguns fenômenos, que é eclipse, câmara escura e ângulo visual. Então, os eclipses, a gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar acontece lá a lua nova e o eclipse lunar na lua cheia. Então, aqui, ó, eu tenho a luz do sol. E aí eu tenho essa situação aqui, ó, o sol tá aqui e a lua tá aqui, entre o sol e a terra. Então, ela sofre penumbra, tá vendo? Quando a lua tá entre o sol e a terra. Quando é o contrário, quando é a terra entre o sol e a lua, acontece a penumbra da terra. Então, o que acontece? A penumbra da lua é uma região pequenininha. A penumbra da terra vai ser na lua toda. Porque a terra é maior, então ela vai acabar cobrindo a lua. Deu para entender a diferença? Sim. E aí as outras que estão aqui rodando é conforme cada estação da lua, né? Cada da lua, né? Lua cheia, crescente, nova. E aí a gente tem os fenômenos físicos, reflexão da luz. A luz volta a se propagar no meio de origem, depois que incide na superfície. Então ela bate e rebate. Refração da luz. É aquilo que uma vez eu já falei pra vocês. Eu tô dentro da piscina, eu olho pro meu pé e eu vejo meio turvo, eu não vejo certinho. Porque existe uma diferença entre o meio do ar e o da água. Então ela sofre refração. E dispersão da lua, né? É uma dispersão que é uma consequência da refração, né? Desdobramento. A radiação interage com o meio de propagação. Peraí. Reflexão já foi. Tá. E o espalhamento da luz. Que é como se fosse uma refração. Ele bate num ponto e se espalha totalmente. E aí a lei de reflexão que eu já falei pra vocês, né? Esse θr igual a θi quer dizer que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Tá? E a refração? Tem a lei de Snell-Descartes. Na seno I é igual a NB seno R. Ou seja, a constante do meio vezes o ângulo de incidência é igual a constante do meio vezes o ângulo de refração. E aí a gente pode reescrever essa fórmula dessa maneira aqui. Na sobre NB igual a seno R sobre seno I. E o índice de refração é igual a constante sobre a velocidade. Tá? Aí aqui, ó, é uma questão do Enem de 2020 pra gente dar uma olhada. Ó, Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente.
queria ver de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um antiparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos fenômenos iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, que está aqui, no interior de uma caixa de material isolante térmico opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Então, ó, tem um prisma, a luz bateu no prisma e refletiu. E aí, quando ela reflete, ela vai refletir para a caixa A, B, C, D e E. Sendo que aqui a gente tem a cor, né? E aí ele quer saber em qual dessas caixas que vai ter a maior temperatura. Então, a gente tem que pensar que a parte infravermelha é a que vai sofrer maior aumento de temperatura. Não sei se vocês já ouviram falar nesse experimento. Se você pegar uma lente, uma lupa, né? Pegar um papel, pintar de preto, azul, mas de preferência preto, caneta preta, pinta o papel e coloca a lente em cima, virada para o sol, como se estivesse para refletir a luz. Se você botar, aí vai acontecer o que? A luz vai bater na lente, a lente vai bater naquela região e aí chega a queimar a folha, justamente por conta desse aquecimento, porque é uma cor que absorve e aí ela esquenta e aí queima, entendeu? E aí o vermelho é o que está mais próximo dessas daí, dessa cor, tá? Aí essa aqui é de 2017. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética por 5 tipos de lâmpada: haleto, metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, que é o diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, o V e 4, né? A região V e a região 5 e a região 4 são regiões de ultravioleta e infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Que tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Então tá aqui, ó. Os tipos de lâmpada, o raio e a parte que é visível, tá vendo? O V, que é abaixo da nossa visão, e 4. A gente vê nessa parte do meio, visível. E aí, dessas daí é que vai ter melhor visualização é a lâmpada LED. Porque ela é que fica mais dentro da parte visível do nosso olho. Se você olhar o xenon, ó, é muito baixo. Mercúrio, ele tem uns picos, mas é fora da nossa região de visão. Tungstênio é praticamente nada. E o haleto metálico parece muito com o xenon. Então, o que é mais linear aí dentro do nosso campo de visão é a lâmpada LED. Foi ou não? Sim. Tá. Aí a gente vai falar agora da eclipse da Lua. Então, o Sol, a Terra entre o Sol e a Lua, se a Lua estiver bem atrás da Terra, a gente chama de umbra. Se a Lua estiver mais para baixo ou depois da Terra, não estiver atrás da Terra, é o que a gente chama de penumbra. A gente consegue ver a Lua, mas com um certo sombreamento. A umbra você não vê nada. E aí a gente vai falar de câmara escura. Não sei se vocês já viram dos pais de vocês antigamente, quando a pessoa tirava foto, revelava, tinha um negocinho como se fosse uma caixinha, uma câmera escura mesmo, que você colocava a foto lá dentro. E aí você colocava de cabeça para baixo, você botava o olho no buraquinho, você conseguia ver
a foto lá dentro. Já viram isso, não? Não. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma coisa aqui pra vocês verem. Isso é antigo. Nunca mais vi, nem tenho mais, mas isso existia antigamente. Você revelava uma foto, botava a foto no fundo da câmera. E aí você enxergava. É a ideia da câmera escura, só que era pra foto. Se eu acho aqui. Porque já é a segunda vez que eu falo de... Eu não tenho mais. Vou pegar um mais arcaico aqui, mas só pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui? Câmera escura, a pessoa bota o olho aqui, nesse orifício, ela vê lá no fundo a foto. E aí a foto se forma de cabeça pra baixo. Certo? Essa é a ideia Sim. da câmera escura. E aí quando a gente revelava as fotos, às vezes colocava nesse negocinho. Então aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui, né, de A até B. E aí ele vai entrar pelo buraquinho, que é o orifício, e aí a imagem vai se formar lá no fundo da câmera. E a imagem se forma de cabeça para baixo. Tá? E aí eu tenho essa relação aqui, que o objeto sobre a imagem, o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem, é igual à distância do objeto até o espelho, até a câmera escura, no caso, né? Dividido pela distância do fundo da câmera até o orifício. Repara que não é igual a distância, tá? É diferente do espelho plano, porque isso aqui é para refletir. Deixa eu pegar aqui outra imagem, que eu vi que dá pra... Ó. Hoje a gente tem a câmera digital, mas antigamente aqui... Não, não é essa que eu peguei. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma taça de vinho, ó. Aí a pessoa olha por esse buraquinho aqui e a imagem é feita lá do outro lado, de cabeça para baixo. Tá? Então aqui, ó, um exemplo. Um observador nota que um edifício projeta o solo uma sombra de 30 metros de comprimento, no instante que o haste vertical de 50 centímetros de altura projeta no solo uma sombra de 0,8 metros. Determine a altura do edifício. Aqui eu estou trabalhando com semelhança de triângulo. Então vamos lá. A sombra é de 30 metros, né? Então, o observador, o prédio projeta essa sombra aqui. Tá o prédio. Em que uma haste vertical de 50 centímetros. 50 centímetros, eu tenho que passar para metro, porque aqui tá em metro. É 0,5 metros, né? Então, essa haste tá aqui. 0,5 metros. E ela projeta no solo uma sombra de 0,80 metros. E aí eu quero saber a altura do edifício. Se eu fechar aqui um triângulo, eu vou ficar com isso aqui, ó. A altura do prédio. E aqui 30 metros. E eu vou ter esse triângulo menor aqui que é semelhante, que tem meio metro para 0,8. Então eu trabalho com dois triângulos. O triângulo maior, que é esse aqui, e o triângulo menor, que é esse aqui. E aí eu vou fazer semelhança de triângulos. H sobre 0,5 é igual a 30 sobre 0,8. Aí eu multiplico o cruzado. 0,8H é igual a 30 vezes 0,5. Vai dar 15, né? E aí a altura é igual a 15 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 150 dividido por 8. 15 dividido por 8 vai dar 1. Vai sobrar 7,70 dividido por 8 vai dar 6. Vai dar 8, quer dizer que é 64. Aí vai sobrar 6. Aí 60 dividido por 8 dá 7. 56 sobra 4.
é 18,75. A altura do prédio. Foi? Sim. Tá. E aí, é o princípio da independência dos raios. É o que eu falei pra vocês, ó. Se o raio tá vindo, ele continua indo pra frente, mesmo que tenha um outro cortando ele. Um não altera o outro, não. Reversibilidade. Bate e rebate com o mesmo ângulo, né? E aí aqui é um princípio para poder ver a velocidade, a constante da velocidade. E aí tem a ver com a rotação da Terra e Júpiter, né? Que é uma comparação entre os planetas. E aí ele chegou que a velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de espelho plano, de espelho esférico, desculpa. E aí pra gente falar, a gente tem que entender um pouquinho, ó. Tem uma esfera, aí eu pego um plano e corto ela. Como se eu pegasse e cortasse um pedaço da laranja. Essa parte aqui de cima que eu cortei é chamada de calota. E é de baixo superfície esférica e o plano de corte. Certo? E aí, quando eu corto ele, eu vou ficar com duas regiões, espelho côncavo e convexo. Para você gravar, pensa na colher de sopa. A parte de dentro da colher é côncava e a parte de trás é convexa. Côncava é o espelho do carro, quando você está dirigindo, que você olha assim de lado para olhar a traseira. E convexo é aquele espelho que aumenta o rosto da pessoa, tá? E aí, quando eu faço esse corte, eu tenho algumas coisas. Eu tenho C, que é o centro de curvatura da esfera. Eu tenho V, que é o vértice. Aí eu tenho o eixo principal, que é como se fosse a linha de terra que eu vou usar. E tem o raio de curvatura. E aí eu vou representar esses espelhos dessa maneira aqui. Côncavo para dentro, parte de dentro da sopa, da colher da sopa, da colher, convexa a parte de trás. E aí o foco. O foco é a distância entre o centro de curvatura e o vértice, fica bem no meio. O foco fica aqui no meio. Tá? E aí a gente vai aprender a ver como é que faz o raio. Mas repara aqui, ó, o côncavo, o raio tá batendo no espelho. No convexo, tá vendo que ele tem uma parte imaginária aqui, que é dentro do espelho, que tá pontilhada? O foco tá pra dentro. E aí a gente tem algumas propriedades em relação aos raios no espelho esférico, que é diferente das propriedades no espelho plano, tá? A gente viu que no espelho plano a distância do objeto até o espelho é a mesma da imagem até o objeto. No espelho esférico, eu tenho que se a luz entra pelo centro de curvatura, ela sai pelo centro de curvatura. Não é aquilo que o ângulo de incidência é igual de reflexão, não. Ele entrou aqui pelo centro, ele vai sair pelo centro. A outra propriedade é que se o raio entra paralelo, ele sai pelo foco. E o contrário também é verdade pelo princípio da reversibilidade. Se o raio entra pelo foco, ele sai paralelo. E a última propriedade é que o ângulo que entra pelo vértice sai pelo vértice com o mesmo ângulo. É parecido com o de incidência e reflexão do espelho plano, né? Se entrou com 30 graus, sai com 30 graus. Aqui é como se o meu normal, né? Fosse ali onde está o centro de curvatura e o vértice. Tá? E aí a gente vai usar essas propriedades para montar as imagens no espelho côncavo e convexo. Essa parte é um pouquinho... vocês podem construir, mas para a prova a gente tem que gravar. Porque no vestibular vocês não vão ter tempo de ficar montando, né? Não tem tempo suficiente. Então a gente tem que gravar os tipos de imagem. Então no espelho côncavo, quando o objeto está depois do centro de curvatura, lembra que o centro de curvatura é no meio da esfera? Quando ele está para depois, ó, a imagem entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Aí o ponto de interseção entre esses dois raios deu aqui embaixo. Então a minha imagem está formada aqui. Repara que ela está formada fora do espelho, na vida real. Então essa imagem é real, porque ela está fora do espelho.
ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, por isso ela é invertida. E ela é maior que o objeto. Tudo bem? Que lembra que eu falei lá no início? Os tipos de imagem? Aí eu falei que ia ser vista em esférica. Vocês entenderam essa? sim, Aí o outro caso. O objeto pode estar em cima do centro de curvatura, ou seja, bem no meio da esfera. Nesse caso, ó, entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Então, a imagem vai coincidir com o objeto de mesmo tamanho. Ou seja, a imagem vai ser real, porque está fora do espelho, invertida, porque está de cabeça para baixo, e do mesmo tamanho. Agora, a imagem pode estar entre o centro de curvatura e o foco. Ou seja, está no meio do caminho, um pouco depois do meio, um pouquinho antes do meio do caminho, do centro da esfera até a borda. Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. A imagem foi fora do espelho, então a imagem é real, é invertida, porque está de cabeça para baixo, e maior que o objeto. Mas o objeto também pode estar em cima do foco. Ó, entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Eles não se encontram. Então, é o que a gente chama de imagem própria. Uma coisa, a ideia parecida, é quando você está numa estrada, aí você olha aquela estrada enorme, aí você olha para o horizonte, parece que a estrada se encontra lá no horizonte. Parece que que os dois lados da estrada, da calçada, se encontram, né? Então é um ponto de fuga, você não consegue enxergar a imagem, por isso que é imagem imprópria, tá? Então esse aqui é no espelho côncavo. E tem um caso em que a imagem tá depois do foco, tá entre o foco e o vértice. Aí, ó, entra pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Entra pelo foco, sai paralelo. A imagem está formada dentro do espelho, tá vendo? Então ela é o que? Virtual, porque ela está dentro do espelho. Ela é direita porque ela não está de cabeça para baixo em relação ao objeto e ela é maior do que o objeto, tá? Ó, aqui a gente tem, para espelho côncavo, a gente tem 5 tipos de imagem. Aí foi o que eu falei, não dá para você ficar fazendo desenho na hora, você tem que gravar. Quando o objeto estiver depois do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Quando ele estiver em cima do centro de curvatura, real, invertida e mesmo tamanho. Quando estiver entre o centro e o foco, real, invertida, maior. Em cima do foco, imprópria. Entre o foco e o vértice, virtual, direita, maior. E a gente tem o espelho convexo. No espelho convexo, ó, o objeto está aqui. Entra paralelo, sai pelo vértice, pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Aí a imagem, ó, acontece aqui dentro do espelho. Então, se ela acontece dentro do espelho, ela é virtual. Ela é direita, porque ela está na mesma direção. Ela não está de cabeça para baixo em relação ao objeto. E ela é menor do que o objeto. Certo? Aqui é mostrando a construção das imagens, que eu já falei para vocês, né? Entra pelo centro, sai pelo centro. Entra pelo vértice, rebate pelo vértice. A gente já falou, aqui está falando das propriedades dos raios de luz. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. No espelho côncavo. No convexo, entra paralelo, sai pelo foco, mas aí rebate, tá vendo? Tem que fazer o pontilhado porque o foco está dentro do espelho. No convexo também, entra paralelo, entra pelo foco, rebate ali pontilhado, sai paralelo. Tá. E aí lembrando que o côncavo, ele tem a propriedade de reduzir uma área maior numa menor, como o caso do espelho que tem no carro, para o motorista olhar quem está vindo atrás dele, e o convexo de ampliar. Tá? Ok. Aí aqui eu tenho exemplo, ó, uma vela depois do centro de curvatura. A imagem dela está formada de cabeça para baixo, então ela é invertida. Ela está fora do espelho, então ela é real. E ela é menor do que o objeto. Tá? E aí a gente vai entrar em refração,
que é o que eu falei, eu boto meu pé na água, eu não vejo, eu não consigo enxergar o meu pé exatamente onde ele tá, tem um desvio, isso se chama refração, tá? Então o ângulo de incidência não vai ser igual de refração, aqui ó, raio incidente, raio refratado, repara que o ângulo não é igual, existe uma mudança, por isso que é chamado de refração, se fosse igual, seria reflexão, e aí ele estaria subindo, ele não estaria entrando na água, tá? Então a refração acontece quando o raio de luz passa de um meio, que é de um tipo, para um outro meio, que é de outra maneira, tá? E aí cada tipo de material tem um índice de refração diferente. O do ar é 1, da água é 1,33. Ele tem que falar isso para vocês não tem que saber não. O que você tem que saber é que o índice de refração no ar é igual a 1, mas os outros vocês não são obrigados a saber. E aí entra naquela lei de Snell que a gente viu no outro slide, N1 seno 1 igual a N2 seno 2, seno R. A gente tem uma coisa chamada ângulo limite, que é o quê? Quando ele bate, mas a luz não entra, ela sai, vamos dizer assim, sai pela tangente, tá vendo? Essa aqui não entrou. E aí como que eu sei qual é o limite? É a razão, ou seja, a divisão entre os meios. Então, por exemplo, aqui a água, eu falei para você que é 1,33, o ar é 1. Então, o limite seria 1 sobre 1,33, por exemplo, seria essa divisão, tá? E aí, a gente tem aplicações disso, como a fibra óptica, tá? Que ela anda com uma velocidade enorme e os raios vão batendo dentro do fio, as ondas, tá? E vai fazendo com que cheguem até onde a gente está. Aqui é uma questão de espelho esférico, a gente vai trabalhar isso melhor na próxima aula, mas a gente viu toda a parte teórica de espelho plano e esférico e refração, agora é a gente fazer exercícios. Mas deu para entender essa parte? Sim. Então é isso. Aí, 8 horas a gente volta com matemática. Tá bom? Tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.